A paz do Senhor para a sua vida. Quero meditar com você em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tema desse vídeo é adoração sem protocolo. Sabemos que Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é majestoso, Deus é o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, foi feito por Ele e para Ele. Toda honra e toda glória seja para Ele. No Antigo Testamento, poucas pessoas tinham acesso em se aproximar da presença de Deus através de sacrifício e através da entrada do Santo dos Santos, onde de alguma forma, de certa forma, Deus manifestava. E ali o sacerdote entrava uma vez por ano, sacrificando por ele e também pelo povo. E diariamente o povo sacrificava animais para o perdão ou para perdão dos seus pecados. Mas se aproximar de Deus sempre teve aquela preocupação, até mesmo de expressar o seu nome. Deus, na sua palavra, até nos diz para não usarmos o seu nome em vão, e isso é válido até o dia de hoje. Mas quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, na dispensação da lei, Deus continua sendo o mesmo Deus, mas Ele deu certa liberdade para a aproximação do homem. No Antigo Testamento, não era costumeiro alguém ousar chamar Deus de Pai. Jesus vem e quebra tudo isso e diz, quando for orar, Mateus capítulo 6 e também Lucas capítulo 11, Jesus diz, quando vocês forem orar, direis assim, Pai nosso que estais no céu. Está falando da liberdade que o ser humano agora poderia ter ao dirigir a Deus palavras. Jesus, quando estava aqui na terra, que é o Deus entre os homens, o Emanuel, as crianças se aproximaram de Jesus e alguém tentou retirá-las. Jesus disse, deixa vir a mim as crianças. Elas não estavam sendo irreverentes. É claro que nós não podemos agir com irreverência, não podemos ser libertinos, não podemos ser pessoas que cometem sacrilégio, que chegam diante de Deus de forma vulgar, indecente, de forma desrespeitosa. Mas por outro lado, quando nós nos aproximamos de Deus com um coração puro, um coração limpo, podemos chegar a Ele sem nenhuma preocupação, sabendo que nós somos filhos de Deus e como filho dele nós temos liberdade de nos aproximar e não com aquela preocupação se Ele vai nos castigar, se Ele vai nos punir e agora eu errei. Aliás, se tem momentos que mais precisamos nos aproximar do nosso Pai, que é Deus, é o momento que nós erramos, que nós pecamos, para lhe pedir misericórdia, para pedirmos sua graça. Existem pessoas que vão se aproximar de Deus com tanto protocolo, que acha que Deus só ouve a oração se tiver de olho fechado. Olha, fechar o olho é uma forma melhor de, humanamente falando, nos concentrar naquilo que vamos falar e, de certa forma, também visualizarmos aquilo que nossos olhos físicos não conseguem detectar com nossos olhos abertos. Então, nossa mente tenta captar alguma coisa, sei lá, sempre criamos imagem de alguma coisa. Mas, na hora da oração, fechamos os olhos, porque isso fica mais fácil para a nossa concentração. Mas se você não puder fechar os olhos, ao momento que você vai falar com Deus com os olhos fechados, Deus vai te ouvir da mesma forma. Outra coisa, diante de Deus, nós oramos de joelho, que de forma simbólica é como que estivéssemos humilhando diante de Deus, nos dobrando diante dele, reconhecendo a sua soberania.
Mas há momentos que nós não temos condições de dobrar o joelho, como Zedequias, quando soube da sentença que ele morreria, ele na cama virou seu rosto para a parede. Jonas estava no ventre de um grande peixe, dentro do mar. Nós não sabemos qual a posição física que ele estava. Então, se for um protocolo, sempre tem que ser cumprido. Se Jonas estava no ventre do peixe, como seria ele estar de joelho lá dentro? Será? E Zedequias? Nós temos que observar na palavra de Deus. Paulo disse para todo homem, quando for orar, levante a sua mão sem ira e sem contenda. Isso é que Deus quer, um estado de espírito agradável a Deus. A Bíblia diz que as nossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Agora, posição física, nós muitas vezes usamos para nos concentrar ou facilitar até o corpo ficar mais cômodo com aquilo que nós pretendemos fazer com o espiritual. Então, nós não podemos tornarmos tão religiosos e pensar que Deus escolhe forma física para ouvir a nossa oração. Outras pessoas acham que a oração tem que ser sempre em voz audível, em voz alta. Se nós não orarmos de voz alta, porque a Bíblia diz para clamar. Só que a circunstância de clamar sempre ela é objetiva. Ela é num momento desesperador, de muita carência. Há momentos que nós não temos nem força para clamar. E aí, se for um protocolo? Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela apenas usava seus lábios, falando muito baixo, que o sacerdote ele nem conseguia ouvir a sua voz. Lembre-se, Deus não exige protocolo. Deus quer que o nosso coração seja voltado para Ele. A palavra de Deus em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando você for adorar a Deus através da oração ou através do cântico, tanto faz levantando as suas mãos ou com as mãos baixas, de joelho, de pé, dependendo da circunstância, Deus vai te compreender por que você está sentado na hora do culto, por que você está de pé, por que você está de joelho, por que você não pôde se dobrar, não pôde ficar de pé, por que você não se aproximou mais. Deus vai compreender. Deus quer mesmo é que o nosso coração seja voltado para Ele. Por quê? Adoração através da oração nada mais é comunicação, intimidade, aproximação de Deus. Paulo disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele está dizendo que nós somos filhos de Deus. E Jesus disse na oração do Pai Nosso, que chamamos de Pai Nosso, para a gente dizer: Pai Nosso que estais no céu. Então, Deus, quando pede para os seus filhos buscar a sua presença, a sua face, lhe adorar, o que ele se preocupa é com o estado de espírito, com a reverência de coração. Não é o medo de ser atacado, atingido, castigado e punido, mas sim reconhecer a grandeza de Deus e não por temor dessa grandeza, mas se aproximar sabendo que vai receber, sabendo que Deus deu esse privilégio, porque orar diante de Deus é um privilégio. Deus é tão grande, tão gracioso, tão amoroso, tão santo, e permitir que sejamos seus filhos e nos aproximar com tanta liberdade. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Então nós precisamos nos aproximar dele da melhor forma possível, seja de pé, seja de joelho. Se puder de joelho, seja de joelho, de pé, deitado. Deus vai considerar as circunstâncias. Desde que essa postura física, esse comportamento que nós nos apresentamos diante de Deus, desde que ele não contraria a Bíblia, não venha contrariar as Sagradas Escrituras, isso é o que importa. Não contrariando a Bíblia,
a respeito daquilo que estamos fazendo para Deus, isso é o que interessa. Desde que não venhamos causar problemas. Nós estamos em sociedades, estamos de forma coletiva na igreja, em casa nós estamos jamais no sentido particular, mas seja lá onde estivermos, temos que estar de acordo com a palavra. Mas Deus não exige protocolo. Você chega diante de Deus com liberdade. Você, diante de Deus, no lugar que você está, pode gritar? Grite. Onde você está, pode chorar? Chore. Pode levantar as mãos? Levante. Você sentiu vontade de correr, de saltar, de dançar, de pular? Pule, corra, salte de alegria. Não tem um protocolo a ser cumprido. O que Deus quer é um coração quebrantado, sensível, sincero, um coração crente, um coração que se preocupa em agradar aquele que merece toda a adoração e todo louvor. Reverência diante de Deus, pela sua santidade, porque nós somos tão pequenos. Quando vamos nos aproximar, nós temos que aproximar com temor a Deus. Não no temor de ter medo, de ficar, se eu fizer errado aqui, Deus já me mata. Se eu fizer errado aqui, Deus, olha, alguém diz, mas o serafim colocou as asas no seu rosto, o serafim tampou seus pés, falando de reverência, falando de reconhecimento da soberania de Deus. Mas será que eles só poderão se apresentar diante de Deus tampando seus rostos? Porque anjo não precisa de asa. Nós vemos, ou ele pode se apresentar de forma simbólica, ou dando a entender de rapidez, ou qualquer outro sentido figurado. Mas, e aqueles que não têm 6 asas? Que não se apresenta com 6 asas? Para tampar os pés, tampar o rosto e com 2 voar. Então, precisamos usar o nosso raciocínio para entendermos o sentido das coisas espirituais demonstrada nas Sagradas Escrituras. Lembrando bem, Deus quer um coração puro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Se puder se dobrar, se dobre. Se puder fechar os seus olhos, feche. Se puder gritar, grite. Vê, use a coerência dependendo do lugar onde você está, para não atrapalhar o culto na sua forma de adorar. Seja ordeiro, mas quando se fala da nossa aproximação de Deus, o que ele se preocupa mesmo é com o nosso coração, com o nosso interior, a não ser que o nosso exterior venha contrariar aquilo que a Bíblia quer de cada ser humano. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, a sua mente e toda a sua família. Compartilhe vídeo, envie para os seus amigos. Em nome de Jesus, Deus seja com você e a sua família.